Muito bem, a Caravana da Anistia é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça que objetiva resgatar e refletir sobre a história do país, valorizar o papel da anistia política e a história de luta de diferentes atores sociais perseguidos politicamente durante o período ditatorial, como forma de contribuir para a consolidação da democracia brasileira. É com muita honra que a Caravana da Anistia retorna a São Paulo por meio de importantes parcerias com o Instituto Sede Sapiense, com a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, com o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo e com o Movimento do Sem Terra e também com o Movimento dos Atingidos por Barragens. Convidamos o senhor presidente da Comissão de Anistia, o senhor Paulo Abrão, para receber a contribuição dos parceiros locais para a construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo das caravanas. Por favor. Convidamos a irmã Pompeia Bernasconi para entregar a contribuição do Instituto Sede Sapiense à Comissão de Anistia. Convidamos a senhora Celeste Fon para entregar a contribuição do Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapiense à Comissão de Anistia. Em cada localidade por onde passa a caravana, as entidades, movimentos e defensores de direitos humanos são convidados a doar um retalho de tecido contendo uma mensagem, símbolo ou imagem para representar o compromisso de todos com o resgate da memória e a consolidação das liberdades democráticas. Hoje, passados 3 anos e percorridos 19 estados brasileiros, com a efetiva parceria de mais de 100 entidades junto às caravanas de anistia, símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos no país, neste ato e pela primeira vez, a bandeira das liberdades democráticas completa um ciclo de existência, de abril de 2008 a novembro de 2010. Assim, simbolicamente, convidamos o representante da Presidência da República, senhor Paulo Maldos, para receber a bandeira dedicada, nesta data, a toda a sociedade brasileira. Das mãos da Presidente da Comissão da Anistia. Neste momento, então, simbolicamente, recebe o senhor Paulo Abrão, das mãos do senhor Paulo Maldos, a homenagem. Ouviremos agora o pronunciamento das autoridades. Com a palavra, inicialmente, a senhora diretora do Instituto Sede Sapiense, a irmã Pompeia Maria Bernasconi. O Instituto Sede Sapiense sente-se feliz em acolher todos os presentes, muitos amigos aqui, as autoridades e nosso querido Padre Comblan, e acolher especialmente a 47ª Caravana da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Comissão esta que vem lutando para que se faça justiça com todas as pessoas que sofreram perseguições e punições no seu trabalho
durante os anos da ditadura militar no Brasil. Queremos parabenizar essa equipe guerreira que não tem medido esforços na concretização dos seus objetivos. A comissão foi convidada a realizar essa caravana aqui porque a história do Instituto SEDES tem tudo a ver com o trabalho desenvolvido por ela. Muitos dos que estão aqui presentes já conhecem essa casa e conhecem essa história, e muitos ajudaram a construí-la. Durante os anos da ditadura militar, muitas pessoas buscaram aqui refúgio e aqui estiveram para encontros, reuniões de apoio a perseguidos e familiares. Exilados de outros países da América Latina que viveram sob ditaduras militares entre as décadas de 60 a 80, aqui foram acolhidos e alguns se tornaram profissionais desta casa. O SEDES foi, durante a ditadura, um espaço de resistência política, graças à Madre Cristina, sua fundadora, e seus companheiros e companheiras de luta. Em 1974, Cristina começa a falar: já é tempo de pensar em anistia. E aqui teve início, em 78, as primeiras reuniões para a criação do Comitê Brasileiro da Anistia de São Paulo. E em novembro do mesmo ano, aconteceram aqui, nesta casa, as várias reuniões de preparação e as reuniões de trabalho do primeiro Congresso Nacional pela Anistia. O SEDES também abrigou a equipe do projeto Brasil Nunca Mais, de Dom Paulo Evaristo Arnes, que aqui teve possibilidade de realizar suas pesquisas e redação, tarefa de alto risco durante a ditadura militar. No prefácio do livro resultante desse trabalho, D. Paulo diz: as experiências que desejo relatar no frontispício desta obra pretendem reforçar a ideia subjacente em todos os capítulos que a tortura, além de desumana, é o meio mais inadequado para levar-nos a descobrir a verdade e chegar à paz. Este instituto, que hoje recebe a 47ª Caravana da Anistia, de todos e de todas aqui presentes, quer sempre ter como objetivo primeiro o de ser um espaço onde se trabalhe para a construção de um mundo mais justo e solidário. Estamos aqui por opção ideológica, dizia Madre Cristina, senão aqui chegamos por errar o endereço. E concluo fazendo minhas algumas palavras dela, que gosto sempre de repetir, porque são sempre atuais. Nosso amor a Deus e ao próximo seja um compromisso revolucionário e que não anoiteça e seja calmo o nosso sono, enquanto todas as pessoas não gozarem do inalienável direito de ter direitos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado, irmã. Com a palavra agora, o senhor Paulo Maldos, representando a Presidência da República. Por favor. Vou ler uma saudação minha mesmo, irmã presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permita-me ler sentado, por favor. Amigas e amigos,
anos 70, na noite mais profunda da ditadura militar, presos políticos eram torturados e seus algozes, aos gritos, exigiam que respondessem quando serão lançados os panfletos de Dom Paulo. Os policiais acreditavam que os documentos eclesiais, ouvi os clamores do meu povo, bispos do Nordeste, encabeçado por Dom Helder Câmara, e uma igreja da Amazônia em conflito com latifúndio e marginalização social, Carta Pastoral de Dom Pedro Casaldávia, teriam certamente uma continuidade em São Paulo, encabeçada por Dom Paulo Evaristo Arnes, o que seria parte de uma grande conspiração subversiva da Igreja Progressista contra o regime. Neste mesmo terrível período, uma mulher fisicamente frágil, religiosa, psicóloga e a mais radical defensora dos direitos humanos, Madre Cristina Sodré Doria, tinha seus passos seguidos pelos acólitos da repressão. Esta madre, mãe de sucessivas gerações de militantes políticos, foi uma das maiores responsáveis individualmente, junto com as greves operárias e as ruas plenas de povo, pela redemocratização do nosso país. Nesta mesma tensa e longa noite, um padre, fiel pastor do seu povo nordestino, um francês de nome José Comblanc, buscava voltar clandestinamente ao nosso país, onde era ferozmente perseguido, para aqui lutar junto com os trabalhadores mais humildes por direitos e democracia. É motivo de enorme orgulho que, neste dia, usufruindo dos benefícios da democracia política, possamos, através da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, homenagear estes três heróis do povo brasileiro. O que somos hoje, o que vivemos hoje, em termos de conquistas democráticas e sociais, muito devemos a Dom Paulo Evaristo Arnes, a Madre Cristina Sodré Doria e ao Padre José Comblanc. Muito existe ainda para ser feito, para ser conquistado, mas caminhamos um bom trecho dessa jornada, inspirados em seus exemplos de vida. Nossos três heróis sonharam com a utopia de uma nova sociedade e nos desafiaram a buscar apaixonadamente por ela. Que o dia de hoje, com esta justa homenagem, nos fortaleça para seguirmos firmes e resolutos até a conquista plena dos nossos sonhos de justiça, de liberdade e igualdade para todas as brasileiras e todos os brasileiros. Eu vou ler a mensagem do presidente. Mensagem do senhor presidente da República por ocasião da 47ª Caravana de Anistia, promovida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. São Paulo, 26 de novembro de 2010. Companheiras e companheiros, a 47ª Caravana de Anistia, que é realizada hoje, é a última de meu governo. Desde a primeira, ocorrida em 4 de abril de 2008, ocorreram 46 caravanas em 17 estados, com mais de 130 parceiros da sociedade civil, tendo sido analisados mais de 1.000 processos que resultaram em centenas de pessoas anistiadas e com direito à reparação devido às agressões sofridas durante o período da ditadura militar. Cada reparação foi acompanhada por um pedido de perdão por parte do Estado brasileiro pelos crimes cometidos contra a dignidade da pessoa humana, pedido este endereçado a cada vítima concreta, brasileira ou brasileiro, que sofreu maus tratos, torturas, ameaças, perseguições, abusos, prisão, humilhação e injustiças das mais diversas ordens. Casos emblemáticos foram aqui tratados, concernentes a protagonistas centrais. Presidente da República, João Goulart, governador Leonel Brizola, governador Miguel Arraes, senador Luiz Carlos Prestes, Francisco Julião, Chico Mendes, Paulo Freire, Dom Helder Câmara, Glauber Rocha e muitos outros. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça realizou este incansável, vasto e original trabalho em nome de nosso governo, não para apagar dores que sabemos que não se extinguem, mas para declarar que, definitivamente, não se admite que o Estado brasileiro cometa crimes contra os direitos humanos. A sociedade brasileira avançou muito ao longo das últimas décadas e ao longo dos últimos anos, em termos de resgate da nossa memória, como em termos de conquistas da cidadania, em termos de realização de justiça social. Tais avanços devem permanecer
e ser aprofundado, para constituir nosso principal legado às futuras gerações. Para tanto, é fundamental que os valores da democracia e da justiça sejam assumidos por todas as brasileiras e por todos os brasileiros. Só assim conseguiremos construir a nossa, tantas vezes sonhada, sociedade democrática, livre e justa. E faremos com que, finalmente, os sofrimentos pelos quais passaram inúmeros compatriotas e suas famílias não venham a ocorrer nunca mais em nosso país. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Muito obrigado, Sr. Paulo Maldos. Eu gostaria de convidar para complementar a composição da mesa diretora, representando o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, o senhor Ivan Seixas, por favor. E com a palavra agora, então, por gentileza, o senhor Secretário Nacional de Juventude, Beto Cury. A todos e a todas, em nome do ministro Paulo Maluf e da Irmã dos colegas de mesa, quero saudar a todos e dizer, na pessoa do Paulo, presidente da comissão, que para nós, da Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria-Geral da Presidência, é motivo de muita honra estar participando da 47ª Caravana da Anistia. Eu costumo, muitas vezes, usar uma figura de imagem, que a construção daquele país que nós sonhamos é como uma caminhada em direção à linha do horizonte, em direção ao nascente ou ao poente. A gente caminha e parece que nunca vamos chegar. E que muitas vezes é importante que a gente pare e olhe para trás para vermos a distância que caminhamos a partir de onde partimos. Eu uso essa figura porque eu acho que a construção da nação brasileira é um pouco isso. Se há 31 anos atrás nós estávamos conquistando a anistia para aqueles que foram exilados, presos, torturados, se há 25 anos atrás nós superamos um momento triste da história brasileira com o fim da ditadura militar, se há 21 anos atrás nós realizamos a primeira eleição presidencial desde o golpe militar de 1964, e se há 8 anos atrás nós conseguimos eleger pela primeira vez, o povo brasileiro elegeu pela primeira vez um operário nordestino presidente da República, nós temos a convicção, nós que fazemos parte do governo, que ainda falta muito por fazer em nosso país. Mas temos também a humildade de reconhecer que o Brasil caminhou bastante nos últimos anos. Bastante. Avançou do ponto de vista da construção de uma sociedade que seja mais justa, mais inclusiva, que se afirmou com valores politicamente mais fortes da democracia, mas temos também a convicção de que falta muito por fazer. Eu tive a honra de trabalhar com o Paulo agora recentemente, eu acho que é importante destacar isso, até porque no governo eu sou responsável por uma área que é muito nova na agenda das políticas públicas, que é a política pública de juventude. Ela completará a secretaria, o conselho e a política completará 6 anos agora em fevereiro próximo. E nesses 5 anos, do ponto de vista da política de juventude, nós avançamos bastante do ponto de vista de implementação de programas com foco em uma parte da sociedade brasileira, entre 15 e 29 anos, e nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que têm essa faixa etária. O Brasil avançou razoavelmente, mas sabemos que temos muito por fazer. Nós temos hoje uma combinação de políticas públicas com programas específicos, como ampliação de universidades com o ProUni, como ampliação de escola técnica com o ProJovem, que
tem assegurado à parcela da juventude brasileira oportunidades e direitos, resgatando uma dívida histórica do Estado do Brasil com seus jovens, de não reconhecer a singularidade das questões específicas que são da juventude. E certamente na questão dos direitos humanos, do resgate da memória e da verdade, nós avançamos em alguns aspectos. Avançamos do ponto de vista do retorno ao Estado de Direito, avançamos do ponto de vista da reforma das instituições, avançamos do ponto de vista da reparação das vítimas da ditadura. Mas ainda temos uma trajetória longa com relação à revelação da verdade. Eu tive a honra agora de participar com o Paulo, eu falava agora há pouco, nós fizemos parte de uma comissão que envolveu a Secretaria Nacional de Juventude, a Comissão de Anistia, quer dizer, o Ministério da Justiça, o Paulo é o representante, mais a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que o ministro Paulo Bagundes coordena, mais o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento da Fazenda, uma representação do Senado e uma representação da Câmara dos Deputados, que cumprindo uma determinação de uma lei aprovada no Congresso Nacional, uma lei enviada pelo presidente Lula, reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro na destruição do prédio da UNE, que nós vimos aqui no filme que passou antes de começar. E definiu, ao reconhecer a responsabilidade do Estado brasileiro, definiu por uma reparação econômica para a reconstrução do prédio da UNE. Essa lei foi aprovada agora em julho passado, no Congresso Nacional. A comissão responsável por definir esses valores concluiu seus trabalhos há cerca de 20 dias atrás e entregamos para os ministros Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência, e Luiz Paulo, da Justiça, para que seja publicado um relatório onde o Estado brasileiro fará a reparação econômica para a União Nacional dos Estudantes, para a reconstrução do seu prédio lá na Praia do Flamengo, 131. É mais do que uma reparação econômica. É o reconhecimento do Estado da responsabilidade da destruição de um prédio dos estudantes, que foi um espaço de resistência durante longos anos, de resistência democrática e de lutas democráticas desde os anos 40 e que nos anos 60, durante o golpe militar, foi destruído e tomado um patrimônio político daqueles que lutaram e que lutam pela democracia no Brasil. Portanto, Paulo, quero dizer de público assim, que foi uma honra participar com você dessa comissão e ser parte dessa história, para que a gente possa, como diz o poeta, de fato, essa página infeliz da nossa história deixe de ser apenas uma paisagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Para que nós possamos construir o Brasil que seja justo e inclusivo do ponto de vista social, soberano e desenvolvido do ponto de vista econômico, democrático e libertário do ponto de vista político, o resgate da memória e da verdade é um componente fundamental da construção dessa nova nação que os brasileiros estão construindo. Parabéns à Comissão, à Secretaria de Direitos Humanos pela 47ª caravana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, secretário Beto Curi. Ouviremos agora o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, por favor. Peço licença aos companheiros da mesa, para completar o final da irmã Pompeia. Quero registrar nossa homenagem a São Paulo, a Combrim, a Maria Cristina, e queria adicionar uma homenagem, porque como deputado, relator da Comissão Especial de Anistia da Câmara, queria dizer a vocês, um testemunho, que tem uma pessoa que tem trabalhado muito no governo do presidente Lula para poder efetivar a anistia. É verdade que não tem conseguido tudo, porque ainda alguns setores do governo têm atrapalhado um pouco, mas ele tem feito das tripas coração para poder lutar pela anistia. Parabéns, Paulo, pela sua luta, pela sua garra, pela sua determinação, pela sua vontade de fazer dessas caravanas alguma coisa. E eu sei que tem sido difícil, e ainda essa semana eu cobrava do ministro Paulo Bernardo, está devendo funcionários ao Paulo Abrão, para impedir o trabalho dele. É verdade. Paulo Abrão teve uma parceria muito grande com a Advocacia Geral da União, quando estava lá o ministro Toffoli, mas depois que andou Adras, não tem tido o mesmo apoio e a mesma luta.
Sem contar o Ministério da Defesa, que trabalha totalmente contra você, Paulo, nós sabemos. O Jobim delega aos ministros militares, entre aspas, o poder de decidir aquilo que a decisão é sua. Ele coloca, inclusive, um coronel que não tem força diante de um almirante, de um general ou de um brigadeiro para tomar providência, e tudo cai por terra. A sua luta nacional de marinha, a sua luta nos cabos da aeronáutica, ela vai ser uma luta que encontrará resultado. Porque nós estaremos junto com você, encerrando os trabalhos da Comissão Especial da Anistia. Temos que encerrar, porque termina o ano legislativo, mas nós deixaremos em aberto, para que na próxima legislatura nós possamos reabrir a Comissão Especial da Anistia, da Câmara dos Deputados, para ter a trincheira de todos os anistiantes que ainda não conseguiram o seu resultado. E tenho certeza que para esse momento histórico, nós precisaremos da figura de Paulo Abrão. Sua luta, sem dúvida nenhuma, tem sido extremamente importante. E eu que vivi a Constituinte, sempre que lutamos na Constituinte para poder ampliar a anistia. Depois, quando o presidente Fernando Henrique mandou a medida provisória, uma luta tremenda no Congresso, você lembra bem, Rosa, como foi difícil para transformar aquela medida provisória numa possibilidade de ganharmos alguns espaços, e ganhamos. Lamentavelmente, acabamos perdendo por causa do Tribunal de Contas da União, que quer mandar mais do que todo mundo nesse país e impede a concessão de vários momentos de anistia. Mas eu tenho certeza que com a vitória da Dilma, nosso trabalho vai continuar. Paulo Abrão vai continuar na Comissão da Anistia. E tenho certeza, Paulo, será possível a gente ampliar e corrigir todas as injustiças. Que é impossível que a gente tenha que lutar tanto para reconhecer o direito de tão poucos. É impossível que a gente continue errando, persistindo no erro, que acaba sendo uma burrice. Vamos reconhecer. E quero que público aqui dizer, se tem uma pessoa que merece ser homenageado hoje, aqui, por sua luta, por sua determinação, por sua vontade e por todas as dificuldades que sobrevivem dentro do próprio governo, é Paulo Abrão, presidente da Comissão da Anistia. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Com a palavra agora o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, senhor Paulo Abrão. Também quero dar o meu boa tarde a todos. Na pessoa da irmã Pompeia, agradecer muito pelo convite para a Caravana da Anistia estar aqui no Instituto Sete Sapiência. Nós iniciamos os trabalhos da caravana no Rio de Janeiro. Estamos encerrando hoje aqui, nesse local tão significativo para todos nós. Eu fico muito contente que essa nossa última caravana da anistia ocorra com uma mesa tão representativa por parte dos movimentos sociais, por parte do nosso poder legislativo, por parte também dos representantes da Presidência da República e da sociedade civil. Muito especialmente agradecer a presença do ministro Zé Gregório aqui, porque na Secretaria de Direitos Humanos, também no Ministério da Justiça, quando lá esteve secretário, deu início a uma série de trabalhos de reparação. A Comissão de Anistia nasce naquela oportunidade em que o presidente Fernando Henrique Cardoso regulamenta a Lei 10.559, assegurando o direito à reparação aos perseguidos políticos brasileiros. E aqui também saudar o Beto, porque a nossa perspectiva sempre foi a de trabalhar o tema do passado, mirando o futuro. E mirar o futuro é mirar a nossa juventude. E a Secretaria de Juventude, como formuladora de políticas para a formação dessa nossa juventude, ela tem um papel estratégico nessa tarefa e nós precisávamos trabalhar juntos. E a presença do ministro Paulo Vanucchi, eu vou deixar para o final para fazer algumas considerações. Essa aqui é a nossa última caravana da anistia. Nós, talvez seja a última mesmo, talvez seja a última do governo Lula. Nós, quando criamos a ideia das caravanas da anistia, acho que hoje é o dia de nós revelarmos onde é que nós buscamos inspiração para realizá-la. Nós buscamos inspiração a partir da ideia da educação popular.
Nós achávamos e achamos que as políticas não devem ocorrer de cima para baixo, mas elas devem ser formuladas junto aos movimentos sociais, junto à cidadania e junto à sociedade civil. E colocamos para nós mesmos a tarefa difícil, que requeria certamente muito trabalho, de fazer um trabalho de formiguinha, passando por diferentes cidades, no interior, nas capitais brasileiras, em diferentes estados, reunindo as pessoas que tiveram papéis fundamentais na luta no passado, reenergizando para as lutas do presente, ao mesmo tempo que denunciando as violações e as violências do passado, mostrando as conexões que essas violências do passado têm com o presente, mostrando que a criminalização que se fez, a organização da sociedade civil no passado contra um Estado que oprimia em determinadas searas, é a mesma criminalização que se faz aos movimentos sociais, como o movimento dos atingidos por barragem, como o movimento dos trabalhadores sem terra, e que essa lógica da cultura autoritária, da cultura do medo, que não admite a organização popular, é uma lógica e é um valor que precisava ser combatido. Então, com a reunificação das lutas do passado e do presente, porque muitos se enganam ao achar que aqueles que lutaram no passado estão aposentados. Muito pelo contrário, eles são referência das nossas lutas hoje, e os jovens de hoje precisam se encontrar com eles para que aprendam as devidas lições daquela luta que foi exitosa. Foi exitosa porque hoje nós vivemos uma democracia onde pelo menos 135 milhões de brasileiros, de 2 em 2 anos, vão às urnas e exercem a liberdade de pensamento e os seus direitos políticos. Evidente que essa democracia ainda precisa alcançar uma substância de uma democracia social que pouco a pouco as conquistas sociais do último período têm revelado ser possíveis. Então as caravanas elas se tornaram um processo de escuta pública das vítimas, aquelas vozes que foram caladas no passado tomam protagonismo no presente, elas se tornaram um processo de resgate da dignidade dos perseguidos políticos do passado, nos locais onde elas foram feridas, porque muitas pessoas ainda carregam consigo na sua convivência, na sua comunidade, o estigma da pecha, da subversão, do terrorismo, dessa linguagem autoritária que é utilizada exatamente para esconder as feições da violência nas suas dimensões mais cruéis. E também realizar pedido de desculpas oficiais às pessoas, como um gesto de humildade do Estado, como um gesto de reconhecimento das culpas do Estado brasileiro. Um Estado que é incapaz de reconhecer as suas culpas em relação aos erros que comete, ele necessariamente reproduz estes erros no presente e no futuro. Então, por isso eu quero agradecer muito a equipe que ajudou a construir as caravanas, muito especialmente, não posso deixar de fazer referência aqui, a Flávia, que não está aqui conosco, que eu lamento muito, a Dani, a Kelly, a Ruane e a Marleide, e, evidente, toda a equipe da Comissão de Anistia, mas essas pessoas, essas mulheres que construíram esse projeto e têm permitido realizarmos esse processo de reparação de uma forma pública e não escondida e não burocrática. Nós fizemos caravanas em praça pública, nós fizemos caravanas em assentamentos, nós fizemos caravanas dentro de assembleias legislativas, dentro do Poder Judiciário, nós fizemos caravanas em universidades, em sedes de sindicatos, em sedes de centrais sindicais, mostrando que é possível, sim, que nós saiamos daquelas 4 paredes de mármore do Palácio da Justiça em Brasília e possamos promover a efetiva democratização do acesso à justiça, nesse caso a justiça administrativa, de um Estado que tem muitas tarefas ainda pendentes relativamente à nossa transição política. Eu queria também dizer que nós estamos aqui nessa casa que tem uma simbologia muito importante para nós, porque é aqui na homenagem das pessoas que hoje serão prestigiadas pelo nosso ato, Dom Paulo, Madre Cristina e Padre Comblan. Esse espaço, ele sintetiza os valores que essas pessoas significaram para a luta do passado,
mas que fundamentalmente nos inspiram pelo seu exemplo, não só de revelar o fundamental papel que a Igreja teve na proteção, na elevação e na discussão da questão dos direitos humanos no Brasil. Nós podemos dizer que os direitos humanos no Brasil nascem dentro da Igreja, nasce como denúncia à violência, enquanto uma pauta organizada e orgânica, e é por isso que é tão importante nós estarmos aqui. Mas o exemplo de Dom Paulo, Madre Cristina e Padre Comblan para nós remete às pautas da temática da justiça de transição. O que eles apregoavam no passado é a ideia de que a verdade liberta, e de que nós não devemos ter medo da verdade, e de que nós temos que conhecer essa verdade, e que conhecer essa verdade factual fortalece a sociedade. Fortalece a sociedade porque aponta para uma ideia de justiça. E mais, para além desse conteúdo, pela sua disposição de denúncia e de acolhimento aos perseguidos políticos do passado, são exemplos de vida para nós sobre a coragem de enfrentar as estruturas do poder, mesmo sob circunstâncias altamente perigosas e circunstâncias altamente desfavoráveis. Então é esse exemplo que motiva a Comissão de Anistia, os seus conselheiros e os seus funcionários a levantar determinadas pautas que muitas vezes não é de interesse de determinados setores da sociedade. É evidente que a estratégia do esquecimento é a estratégia mais fácil, porque ela, de algum modo, encobre a existência das vítimas. E quando ela encobre a existência das vítimas, se não há vítimas, não há crimes. Pois se existem vítimas, são vítimas de algum crime. E se não há crimes, não há criminosos. Então a estratégia do silêncio, a estratégia do esquecimento, a estratégia da negação da história, a estratégia da negação da tortura, a estratégia da negação do golpe, a estratégia da não revelação dos arquivos da ditadura, a estratégia do encobrimento dos autores desses crimes, é uma estratégia de impunidade, de injustiça e de falta de verdade. E ela rompe o exemplo que Dom Paulo, Madre Cristina e o Padre Comblan nos deu. Mas eu também quero falar sobre o legado deles. Esse legado de coragem e de ter colocado a sua vida para a busca da verdade, do Dom Paulo, da Madre Cristina e do Padre Comblan para nós, no cumprimento das tarefas da Igreja, esse legado hoje ainda é levado adiante por pessoas da Igreja. E eu quero aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui, irmã Valdete e irmã Pompeia, muito especificamente, para agradecer em nome do Ministério da Justiça pelo fato de vocês nos cederem duas de seus quadros, dos quadros da congregação Nossa Senhora das Agostinianas, para levar adiante esse legado da busca da verdade, para levar adiante esse legado da busca de reparação às vítimas e levar adiante essa mensagem de justiça. Então, a coragem de lutar por dentro da ditadura, a coragem de lutar pela redemocratização na queda da ditadura e a continuidade desse trabalho hoje, como contribuição que a Igreja dá a esse processo, está nas mãos de duas conselheiras da Comissão de Anistia, a quem nós temos muito orgulho de caminhar ao lado delas e que nós aprendemos muito com as suas lições e os seus conselhos e o seu trabalho, que é a irmã Maria Emília e a irmã Sueli, pertencentes à congregação. Delas, a continuidade do trabalho de Dom Paulo, de Madre Cristina e de outros tantos, e da Igreja, nesse processo tão importante. Padre Comblan, nós na sequência vamos fazer aqui uma
o ato formal de anistia ao senhor, certamente formalizar o pedido de desculpas oficiais do Estado ao senhor e relembrar aqui as suas lições sobre o papel da igreja e da sociedade com o povo de Deus, com os pobres. E a ministra, aliás, a nossa presidenta eleita, Dilma Rousseff, ela, no seu ato de primeiro discurso de posse não, de eleita, nós estamos querendo antecipar os momentos, né? A ansiedade por ter a primeira mulher presidente do Brasil é tão grande. Mas a ministra Dilma, a presidenta Dilma, ela no seu discurso de posse, eu acho que ela lançou para toda a sociedade brasileira um grande desafio. Um grande desafio que deve ser, creio eu que essas palavras dela simbolizam uma tentativa de criar uma energia utópica na sociedade brasileira em torno dessa temática. E ela lançou um desafio para todos os brasileiros, de todos os partidos, de todas as origens, que é a da erradicação da pobreza. Isso remete à nossa pauta, porque o trabalho da Comissão de Anistia, o trabalho que o ministro Paulo Vanucci fez na Secretaria de Direitos Humanos, esse trabalho que é uma continuidade do trabalho que veio antes do governo Fernando Henrique, com o trabalho do ministro Zé Gregório, que aqui está também, de Paulo Sérgio Pinheiro também, e de outras tantas personalidades, é um trabalho que está altamente conectado com essa finalidade e com esse objetivo. E mais, nas pautas de direitos humanos, que já se trata de um determinado conjunto da sociedade, que por vezes é enxergada como a minoria, a defesa dos deficientes físicos, a defesa de quem é torturado até hoje, a defesa dos direitos homossexuais, a defesa do direito à verdade e à memória, os mais desprotegidos são os deficientes, que também são pobres. São os homossexuais, que também são pobres. São os torturados hoje pela polícia violenta, que também são pobres. Então, eu vejo que os direitos humanos têm uma responsabilidade muito grande para o cumprimento dessa meta que a presidenta anunciou para todos nós, porque a luta pela erradicação da pobreza passa necessariamente pela luta pelos direitos humanos. Os jornais, eu vi recentemente agora os jornais dizerem que para alcançar a meta da presidenta eleita era necessário duas coisas apenas: aumentar o nível de emprego e dar continuidade e elevar os projetos sociais do governo. Erram porque, novamente, olham para a política somente pelo viés econômico. Erram porque acreditam que a vertente do desenvolvimento se dá única e exclusivamente pela vertente econômica. Faltou dizer que, para efetivamente acabar com a pobreza, é necessária a difusão, a disseminação e a defesa dos direitos humanos, porque aqui nós estamos tratando do conteúdo desse desenvolvimento. Para muitos de nós, é evidente que nós estamos muito felizes com o crescimento econômico do Brasil, mas para muitos de nós isso não basta. Nós temos que discutir agora o conteúdo desse crescimento. Quais são os valores que essa nova classe média emergente vai recepcionar na construção de uma nova sociedade. E é isso que eu acho que depende do papel estratégico dos direitos humanos para a próxima etapa que se aventa na história do nosso país. Uma verdadeira batalha de valores que certamente está delineada. E para finalizar, eu quero dizer que essa também é a nossa última caravana com o ministro Paulo Vanucci. É a nossa última atividade oficial da Comissão de Anistia com o ministro Paulo Vanucci. E ministro Vanucci, atividade que é única e exclusiva da Comissão de Anistia, que ele vem participar, eu quero lhe dizer, o senhor já disse que não vai continuar. Há 2 meses atrás eu tentei dizer a ele que se ele
ele autorizasse, nós íamos abrir um movimento Fica Vanuc, mas ele, pelas razões que certamente exploraram no seu discurso, disse que não continuaria, mas nós, da Comissão de Anistia, temos muito orgulho de termos sido um pedacinho dessa política de direitos humanos nos últimos 5 anos. Nós temos sido um braço estendido da Secretaria de Direitos Humanos. Nós temos estado ao lado dele na efetivação das políticas que ele implementou e certamente afoitos pelo nosso trabalho na Comissão de Anistia e certamente afoitos e entusiasmados pelas possibilidades que se apresentavam no trabalho do Ministério da Justiça, nós acertamos e erramos também. Mas quando nós acertamos mirando no exemplo, nos pronunciamentos e nas diretivas que o ministro Paulo Vanuc dava na Secretaria de Direitos Humanos. E quando nós erramos, por vezes até extrapolando as nossas competências, erramos única e exclusivamente com o intuito de contribuir e de ajudar. Eu tenho certeza e a convicção absoluta, ministro Vanuc, que o senhor sai do governo, mas essa causa não sai do senhor, é evidente. Isso é muito claro para nós. A falta da verdade, a falta da memória. E eu queria, aqui nesse momento, de forma pública, lhe convidar e pedir, porque nós precisamos do senhor, para dar continuidade a essa luta, seja agora num papel junto à sociedade civil, e convidar muito especialmente que o senhor nos ajude a uma tarefa que para nós é muito importante nessa próxima etapa, que é o erguimento do Memorial da Anistia. Nós precisamos do senhor ao nosso lado para que esse projeto efetivamente se torne uma realidade e que o Estado brasileiro, pela primeira vez, construa um espaço, um aparato estatal mantido pelo orçamento do Estado como espaço de preservação da memória, como espaço de reparação às vítimas e como espaço de formação de consciência para o futuro. E essa é uma tarefa do nosso governo, é uma tarefa do Estado brasileiro, a exemplo de tantos países que constroem memoriais e espaços de consciência para exatamente fazer a tradução daquilo que nós rejeitamos e que não admitimos que volte nunca mais. Então, ministro Vanuc, nesse momento nós queremos lhe prestar essa homenagem, dizer do nosso orgulho de ter estado ao seu lado e que isso, evidentemente, nunca sairá das nossas memórias e dos nossos corações. Nós estamos ao lado de um homem hoje aqui que deu a sua vida, contribuiu, por vezes até com sacrifício, para a pauta dos direitos humanos, e a gente sabe que quem luta pelos direitos humanos no Brasil não são muitos, e nós devemos saber valorizar aqueles que tiveram papel protagonista nesse sentido. Então, quero dedicar essa última caravana de anistia ao ministro Paulo Vanuc, que sai do governo agora. Agradecendo. Muito obrigado, presidente Paulozão, pelas palavras. Ouviremos agora o senhor ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo de Tarso Vanuc, por favor. Bom, a emoção já era muito grande de estar aqui nesse lugar, reunido com tantos amigos, amigas, para lembrar, homenagear Madre Cristina Dom Paulo, e para homenagear aqui na presença o Padre Comblan. E as palavras do Paulo Abrão realmente reforçam muito essa emoção. Eu agradeço, muito emocionado, todo o desbordante exagero, e disse para ele que se eu soubesse não tinha vindo mesmo. Eu tinha uma viagem marcada para a Colômbia, um evento internacional de combate ao trabalho escravo, e é em Cartagena, uma cidade que estou louco para conhecer, mas resolvi não ir, entre outras razões, porque queria muito estar aqui. Muito obrigado.
obrigado, Paulo, e começo saudando a mesa na sua pessoa, também resumindo um pouco na pessoa da companheira, querida, irmã Pompeia, nossa anfitriã, da mesa também na diversidade de representações sociais. Eu peço para saudar todas as autoridades presentes, parlamentares, na pessoa do meu companheiro, irmão, guru José Gregório, o comandante João Pedro Stegli, meu companheiro de tantas lutas, né, toda a militância querida, um dos orgulhos que o nosso Brasil possui desse ano 2010. E também eu gastaria todo o meu tempo só saudando aqui um monte de setores assim que eu poderia fazer, né? Primeiro, os meus companheiros de governo ficam o Firmino, Paulo Maldos, Paulo Abrão, Beto Cury, a Thaís, o Politi, a Dodora. Estamos juntos aqui, representantes do presidente Lula. Sede Sapiense, onde eu fui acolhido assim que saí da cadeia, no início de 76, nas pessoas de tantos rostos amigos, sobretudo irmã Yolanda, Setúbal, irmã Laura Sampaio, que vê-las, ver um pouco a Madre Cristina junto, assim, a imagem fica fixada, marcada na memória. Muitos companheiros meus do presídio, né, não vou conseguir. Vamos começar pelo decano Ivan Seixas, que tinha só 16 anos, quando foi preso, torturado de uma maneira muito concreta, que é o pau de arara, a cadeira do dragão, o espancamento e o assassinato, o trucidamento do seu pai na sua frente. Prisão da mãe, das irmãs. Estou vendo aqui também uma sequência, Cida Horta, Elza Lobo, Alípio, Vicente,